Justamente, nós estamos aqui, então, reunidos para estudar um capítulo muito importante do livro do Dr. Taimni, que é magistral nessa área, Autocultura à Luz do Ocultismo. E o capítulo de hoje está muito relacionado à questão da meditação, porque ele trata das funções da mente. Então, se às vezes as pessoas não têm plenas condições de ter o melhor resultado a partir da percepção da meditação, isso, em parte, se deve ao fato de que a nossa mente poderá não estar suficientemente preparada para executar esse magnífico trabalho, que não deixa de ser uma obra de arte. É o que o Buda chamava de Samyak Smriti, Samyak Sankalpa, ou o pensamento perfeito. É tradicional traduzir também por reto pensamento, mas eu tenho a impressão que se perde alguma coisa quando não se usa o atributo de perfeito que está contido na palavra samyak. Porque reto pensamento parece só ser um pensamento bonzinho. Mas perfeito já mexe com a gente, porque a gente sabe que poderia dar mais no controle da mente. E muitas vezes nós nos esforçamos até pelo controle do corpo, coisa que a gente vê entre os atletas olímpicos, coisa que a gente vê na prática da parte mais física do yoga e até nas academias, vamos dizer, de musculação e tudo mais, porque se veem mais exteriormente os efeitos. Mas o controle da mente é mais recôndito. E, de qualquer forma, esse conteúdo do capítulo 9 só será ou fará sentido se nós pudermos antes compreender como funciona a mente, que é o capítulo 8. Então, se o 9 trata do controle, purificação e cultura da mente inferior, que é muito voltado à meditação, o capítulo 8, que o precede, trata das funções do corpo mental inferior. Ou, em outras palavras, nós vamos ter que entender o que é a mente e como ela funciona, para depois podermos usá-la melhor como um instrumento para essa obra máxima que é a meditação. Claro, tudo vai começar com dharana, ou a concentração. E, para isso, o conhecimento das funções do corpo mental inferior parece ser significativamente importante, como diz o Dr. Taimni, na página 85. A mente humana não é somente o mais admirável objeto da criação, mas também o maior problema do homem que está tentando trilhar o caminho que leva à perfeição e iluminação. Obviamente, se costuma dizer que o problema do homem é o desejo, mas se o homem tivesse o controle da mente, ele teria o controle do desejo. Então, vocês estão entendendo por que ele coloca esse grande desafio que é a mente humana no devido ponto ou proporção. É o centro do egoísmo que nos faz sentir que somos um indivíduo com interesse em conflito com os dos outros. É o criador da ilusão que produz em nossa consciência uma visão distorcida da realidade.
Aquele que deseja conhecer a realidade, fundamento desse universo fenomenal, tem que primeiro controlar a mente e depois transcendê-la. A transcendência da mente depende previamente do seu controle. E esse é um desafio significativo. Certo? Bem, no fim, o coração do Raja Yoga está no controle da mente. Então, de fato, nós estamos num ponto decisivo do processo de autocultura. A mente é algo independente do cérebro físico, ainda que dependa dele para as suas manifestações no plano físico. Eu poderia contar para vocês uma historinha que é atribuída a um grande jogador de futebol no Brasil, chamado Garrincha. Dizem que o Garrincha, na Copa da Suécia, ganhou um aparelho de rádio. E o comprou, isso eu não sei bem se ele comprou, ganhou, já o conhecimento a essa altura me escapa. O fato é que ele deu de presente para os suecos. E quando perguntaram, ele disse, pois é que esse rádio só fala em sueco, então eu dou de presente porque para mim não serve. Vocês estão rindo, né? Estão rindo, eu vejo. Mas vejam que ele não conseguiu entender que o rádio é apenas um instrumento. O aparelho de rádio capta as ondas que estão disponíveis na atmosfera e devolve na forma audível. Tá? Quer dizer, se ele levar o rádio para o Brasil, ele vai ouvir, é claro, as rádios brasileiras em português. Mas isso não ocorreu a ele. Também me contaram que disseram a ele, quando ele foi à Itália, que ele não perdesse a oportunidade de comprar uma gravata italiana, mas que não comprasse nacional, porque aqui no Brasil tem umas que não valem a pena, que ele fosse lá e comprasse italiana. E aí ele perguntou na Itália, e responderam, essa é uma gravata nacional. Então eu não quero. Pois que era nacional da Itália. Mas, enfim, ele não entendeu bem o que significava isso. Então, se nós não compreendemos que se trata de um instrumento e que, se o cérebro está avariado, a mente não manifesta a sua capacidade, isso não quer dizer que a mente seja o cérebro. Quer dizer, a irradiação do rádio em ondas continua lá. O instrumento que transforma, que no caso eu estou comparando com o aparelho de rádio, este sim pode eventualmente estar danificado. Mas isso não significa que o rádio seja a onda. A onda é que realmente independe do aparelho de rádio e poderá falar a língua que corresponder à emissora. Se eu sintonizar na frequência superior, passa um tipo de pensamento. Se eu sintonizar na frequência inferior, passa outro tipo de pensamento. Mas, ainda assim, é um problema de sintonia do aparelho, que é o cérebro. Não é um problema da rádio. Quero dizer, da estação que irradia. Está bem? Então, a estação que irradia as ondas de rádio pode ser o corpo causal ou pode ser o corpo mental inferior. Aí estamos trabalhando, talvez, com ondas longas e ondas curtas e ondas longas, e aí vai depender da nossa capacidade, tá, de administrar ou sintonizar. Então, essa é uma confusão muito comum no mundo moderno. Eu agregaria o seguinte: experiências têm sido feitas na área de parapsicologia que demonstram que a capacidade da telepatia
para alguns seres humanos mais sensíveis ou mais treinados, é uma realidade. O homem comum, talvez nem tanto. Se bem que eu, aqui, com a minha esposa, frequentemente antecipo os pensamentos que ela vai dizer. Às vezes, nós falamos a mesma frase ao mesmo tempo. É verdade que estamos juntos há muitos anos, nascemos no mesmo dia e hora. Então, quem sabe isso dá alguma sintonia. Mas, ainda assim, a telepatia para o homem comum pode não ser tão frequente. Agora, para pessoas mais sensíveis e treinadas, aquele baralho Zener com 5 cartas que vocês já devem ter visto, tem a estrela, aquelas ondinhas, a cruz e o triângulo, etc., o círculo. Aí vocês vão ver que é mais fácil plasmar aquela imagem e o outro lê. Por estatística, se demonstra que vai muito além da casualidade. Então, isso é por a telepatia em linguagem cientificamente verificável pela estatística. Então, se existe um fenômeno paranormal que foi demonstrado à exaustão, como real, é o da telepatia. E não satisfeito, foram colocadas gaiolas de Faraday para tentar verificar se isso tinha a ver com emissão eletromagnética, como se fosse uma onda de rádio. E se demonstrou que não, que mesmo isolando eletromagneticamente o ambiente, colocando uma pessoa numa sala e outra na outra, toda aquela técnica, não é? Se demonstrou que a telepatia continua funcionando mesmo com bloqueio eletromagnético. Portanto, não é apenas um efeito de rádio. É algo mais, é uma frequência diferenciada, muito superior. E se a comunicação de um cérebro para o outro é possível, é porque o pensamento é capaz de viajar de um cérebro para o outro. Estou certo? Se o pensamento é capaz de viajar de um cérebro para o outro, pelo menos por algum tempo, e aí é uma questão de verificar quanto tempo ele dura, ele é capaz de existir fora do cérebro. Eu estou certo? Então, se o pensamento é capaz de existir independentemente do cérebro, que é um instrumento só da sua manifestação, está demonstrado pela própria parapsicologia o que o Dr. Taime acabou de afirmar neste parágrafo, de que o pensamento não é o cérebro. Porque se ele pode viajar de um cérebro para o outro e, portanto, sem um canal neuronal, é como um telefone sem fio. Então, está demonstrado que ele não depende do fio ou do neurônio para existir. E se o pensamento pode sobreviver fora do cérebro, é muito possível que a alma possa sobreviver fora do cérebro e seja imortal, que mesmo que o cérebro morra, a alma continua. Claro, essa já é uma prova indireta, mas fala da imortalidade do ser. Então, se nós descobrirmos o que é a essência da mente, nós estamos no caminho de descobrir a nossa própria imortalidade. Não por ouvir dizer, não por discurso, mas essa é uma experiência em Samadhi que transforma completamente a vida do ser humano, quando ele descobre quem ele é. Isso se chama autoconhecimento. É o objetivo do yoga. Atma Vidya. Então, nós não estamos falando de coisas tão distantes ou que a ciência desconheça, embora a ciência não possa produzir o autoconhecimento por nós, nós acabamos de demonstrar, pelo menos, os primeiros passos, como essa demonstração que a mente é algo independente do cérebro físico, ainda que dependa dele para as suas manifestações no plano físico, é bem diferente daquela afirmativa pós-medieval de Lombroso, ou dita moderna, mas tem cheiro medieval, de que o pensamento é uma segregação do cérebro, como a bilis é do fígado.
Então, essa visão materialista de que o pensamento é um produto cerebral vai completamente ao contrário da afirmativa do yoga e da tradição oculta que acabamos de ler e vou reler. A mente é algo independente do cérebro físico, é claro, ainda que dependa dele para as suas manifestações no plano físico, certo? Então, feita essa devida consideração, eu vou ler que o primeiro fato importante e genérico que foi descoberto é que nossos sentimentos, pensamentos concretos e pensamentos abstratos são derivados de 3 fontes distintas. Isso é trabalho dos ocultistas que desenvolvem o controle da mente. Nós já vimos que os sentimentos estão relacionados ao corpo astral, os pensamentos concretos à mente inferior e os pensamentos abstratos à mente superior, ou chamada também o corpo, veiculada pelo corpo causal. Resultam, de fato, da consciência operando através de 3 diferentes veículos mais sutis. Então, só simplesmente dividir o homem em corpo, alma e espírito, para os nossos efeitos de estudo, é insuficiente. Porque nós queremos saber qual é a fonte do sentimento, qual é a fonte do pensamento concreto e do pensamento abstrato. Jogar tudo num sopão e dizer que é a mesma coisa e vem da alma, não é suficiente para a prática do yoga e sua compreensão para a concentração. Então, se para certos efeitos, talvez do homem mais simples, até confundir a alma com o espírito dá no mesmo, e é o que geralmente fazem, quando acreditam que algo sobrevive à morte, falam como se alma e espírito fossem a mesma coisa. Quando não acreditam, só dizem que acaba tudo 7 palmos debaixo da terra, e aí acabou toda a filosofia e religião. Mas eu acabei de fazer uma breve demonstração de que a parapsicologia moderna, com todo o artefato da ciência e da estatística, demonstra a telepatia, demonstra que a telepatia existe e não é um mero efeito eletromagnético, e sugere que o pensamento possa existir fora do cérebro. Portanto, sugere a imortalidade da alma. No mínimo, não deixa obstáculo para isso, o que é uma grande diferença da posição materialista que quer ignorar a afirmativa das religiões de todos os tempos, de que a alma é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, o autor nos diz que a mente ou o intelecto é o ponto de encontro dos nossos egos, inferior e superior. Ou seja, a mente concreta está mais voltada para as sensações e os sentimentos. As sensações são, claro, relacionadas ao corpo físico, enquanto que os ideais abstratos e as percepções espirituais estão ligadas à mente superior e à Buddhi, que lhe transcende, o veículo Buddhi. Da personalidade temporária, com todas as suas limitações e ilusões, e o ego aqui em maiúsculo, ou seja, o eu superior permanente, que se expressa através de Atma, Buddhi, Manas, ou seja, a parte imortal no ser humano. E constitui, assim, nossa alma espiritual. Como os 2 corpos que operam no plano mental, repetindo, o corpo mental inferior e o superior, têm funções inteiramente distintas. Nesse capítulo, nos limitaremos às funções do corpo mental inferior, o órgão dos pensamentos concretos. É importante fazer essa divisão, eu estou, por enquanto, tentando justificá-la de forma talvez um pouco sumária, mas ainda assim
justifico a pedagogia do Dr. Times de estudar separadamente a mente inferior, onde ocorrerá o Vitarka Samadhi, e da mente superior, onde ocorrerá o Vichara Samadhi, o Nirvichara e Savichara Samadhi. Tá? Então, os estados de Samadhi estão relacionados ao corpo onde eles vão ocorrer. Então, compreender isso aqui é importante. E eu vou fazer uma confissão a você. Eu não conheço em toda a literatura teosófica, e quem sabe seja a limitação do meu conhecimento, mas aviso que eu comecei a fazer a leitura quando eu tinha 15 anos de idade e até hoje não encontrei um livro que esclareça melhor as diferenças dos veículos da consciência como a autocultura à luz do ocultivo. Tá? Então, para poupar vocês de fazer uma pesquisa que eu levei uma vida fazendo, recomendo que vocês levem a sério o estudo desse livro, porque vai valer por 40 ou 100. Antes de estudar, então, as funções do corpo mental inferior, talvez seria desejável desbravar o terreno, demorando-nos um pouco na estreita relação existente entre este corpo e o astral. Ainda que esses dois veículos de consciência sejam inteiramente distintos e pertençam a dois diferentes planos, eles são intimamente relacionados e trabalham em combinação na vida real. Então, por ironia, os dois corpos que estão dentro do plano mental, que são o mental inferior e o superior, talvez tenham mais dificuldade de trabalhar juntos do que o corpo mental inferior e o corpo astral, que são de planos diferentes. E nós vamos ver por quê. Ele diz, na primitiva literatura teosófica eram chamados esses dois quase com um nome só, Kamamanas, tomado como um único princípio, e na terminologia Vedanta, Manomaya Kosh designa ambos os veículos. Quer dizer, na terminologia Vedanta, que só tem 5 veículos mais a Atma, nem existe distinção entre o astral e o mental inferior. Enquanto que a literatura teosófica aqui divide em 7 veículos, aí sim surge uma nomenclatura para Kama, que se refere ao desejo, e outra para Manas, que se refere à mente, mas ainda assim, esses dois juntos são chamados Kama-Manas. Isso quer dizer que Kama-Manas se refere àquela parte de Manas que é a inferior e se liga à Kama, que é o desejo, e, portanto, estamos no reino das sensações. Esse estreito relacionamento entre Kama e Manas tem sua origem na evolução conjunta dos dois corpos. Como é que eles evoluíram? Ação e reação às sensações de prazer e dor, atributos do corpo astral, e memória e antecipação, atributos do corpo mental inferior. Então, nós estamos no território de Raga e Dvesh, para quem gosta da nomenclatura, tá? E da relação de Smriti e Vikalpa. Tá? Por quê? Porque vamos falando de memória e antecipação. Então, na linguagem do Yoga Sutra, esses nomes são traduções do sânscrito. 2 são relacionados aos kleshas e 2 são relacionados aos vritis da mente. Os kleshas geralmente estão mais associados às nossas sensações e ao nosso eventual sofrimento, certo? Mas ele vai mostrar como se relacionam. Formam o começo da união e do íntimo relacionamento entre desejo e pensamento e sobreviveram ou que sobreviveram até o presente estágio da evolução. Mais tarde, à medida que o desejo desenvolve-se, ele usa a mente inferior constantemente para atingir suas finalidades.
e para inventar meios de satisfação, e assim a mente inferior, por muito tempo, nada mais é do que servidora, escrava do desejo, servindo às suas necessidades. Então, o autor nos lembra que a mente inferior se desenvolveu buscando o prazer e fugindo da dor. Esse diagrama eu tenho apresentado aqui algumas vezes. Posso até, e por que não, apresentá-lo novamente, certo? Se for capaz aqui de encontrá-lo. Vamos ver que também essa parte mais tecnológica nem sempre é exatamente a minha especialidade, certo? Mas, se a memória não me falha, esse diagrama deve estar na minha tese, mais ou menos na parte. Vamos ver que sutra é este aqui. Esse é o 2.15, ele deve estar perto do 2.20. Ou seja, a ideia de que esse desenvolvimento do desejo é que tem acionado sistematicamente a nossa mente. Vou tentar compartilhar com vocês. Então, acho que já mostrei para vocês como a memória e a imaginação criam o passado e o futuro, embora os dois sejam virtuais e, por isso, criados pela mente, enquanto que o prazer e a dor experimentados na memória, portanto, no passado, projetam, no caso da dor, o medo e, no caso do prazer, o desejo, pela imaginação do futuro, que quer evitar que a dor se repita, gerando o medo, ou quer evitar que o prazer seja perdido, ou lhe dá continuidade, querendo repeti-lo, que é o que nós chamamos de desejo. Nesse caso, raga é a atração para a repetição, enquanto que dvesha é a repulsão, tentando evitar a sua repetição. E esse movimento da mente é quase incessante, mas produz o desenvolvimento da mente inferior, correlacionada com os 5 sentidos, enquanto que a mente superior está ligada à Atma Buddhimanas e, portanto, ao eterno presente, fora da esfera do tempo psicológico. Então, as técnicas de meditação tentam alterar essa percepção e transcender o tempo psicológico pelo contato com o tempo cronológico, como, por exemplo, pela respiração, por coisas bem objetivas, não é? Ou pelo contato subjetivo com um objeto sobre o qual a mente se concentra, mas aí se isolando dos sentidos por Pratyahara. Isso é o que nós vamos verificar nas diferentes técnicas de meditação. Por isso é importante compreender como a mente funciona. Assim, diz o Dr. Time, sempre que sentimos uma emoção, fazemos vibrar simultaneamente os dois corpos. Por quê? Porque uma emoção é uma ligação de memória com sensações de prazer e dor. Então, a memória dá o componente mental, enquanto que o prazer e a dor são relacionados aos 5 sentidos, aos quais se associam sensações no plano astral. Então, a combinação de astral e mental é Kamamanas, como nós estamos aqui vendo, e bem diz o autor que toda emoção aciona os dois veículos. As vibrações impostas aos órgãos dos sentidos são levadas pelos nervos aos centros correspondentes do corpo físico, os plexos.
daí refletidas no corpo astral, através dos chakras. Cada plexo corresponde a uma glândula em um chakra. E convertidos pelos corpos astral em sensações. Esse processo de reflexos não termina aí, mas mediante outro reflexo. As vibrações atingem a mente inferior, onde são convertidas em percepções. Assim, como ondas de luz passando pela lente de uma câmera produzem uma imagem da paisagem circundante na chapa de vidro fosco, assim, as várias vibrações recebidas pelas vias dos órgãos sensoriais, particularmente chamados Jnanendriyas na tradição oriental, produzem diferentes espécies de imagens na tela da mente. Essas imagens são formadas num meio chamado Chidakasha, em sânscrito, expressão derivada de Chitta, o aspecto produtor da imagem da mente inferior. Então, técnicas de visualização e outras que são usadas para dominar Chitta, ou o centro da mente que cria as imagens, e também Mano, que é a parte de Manas que dá sucessão às imagens. Dependem, até certo ponto, de nós compreendermos como a mente produz as imagens e a sua sucessão. Esse é, em parte, o nosso objetivo aqui hoje. Se esses dois processos de criação de imagem e de sucessão são controlados, se torna possível focar ou dar passagem à luz de Budi e reverter a projeção de Vikshepa para dentro de Atma. E aí eu obtenho autoconhecimento. Então, sem a concentração e domínio da produção da imagem e da sua sucessão, vocês entendem? A pessoa controla uma imagem, mas em poucos minutos passa para outra. Ou se distrai. Então, ela não está controlando a sucessão, ela controlou por um instante, mas logo após a sucessão desviou ela para outra imagem. Será que eu consigo manter a imagem congelada, como a gente faz com o controle do vídeo? E por o tempo que eu quiser, no ponto que eu quiser, ou botar em slow motion, ou botar em rewind, voltar, ou fast forward. Eu tenho o mesmo controle com a minha mente que eu tenho com o aparelho de TV? Ou não tenho e quero pensar numa coisa e a mente vai para outra? Que aparelho é? Se fosse um aparelho assim, vocês iam reclamar, iam querer trocar ou pegar o dinheiro de volta. Eu mando ele para cá, ele vai para lá, ele não troca o canal quando eu quero. Mas é justamente isso que costuma acontecer com a mente humana. Nós não temos controle das funções mais elementares. Então, o autor diz, sua segunda função... desculpe, só para lembrar que vem assim a primeira e primordial função do corpo inferior é converter as sensações astrais em percepções de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato. Certo? Isso são percepções. A segunda função importante é combinar as percepções mentais ou imagens derivadas dos órgãos dos sentidos em uma imagem composta. Vou dar um exemplo. Assim se compõe uma imagem que nos dá um quadro completo de um objeto, supondo uma maçã. Dizem alguns que todos os problemas vieram da maçã. Eu não quero resolver esse problema do Gênesis aqui com você, mas simplesmente dizer que a maçã, para todos os efeitos, é uma palavra que se refere a um objeto no qual agora vocês, eu suponho, se estão prestando atenção na palestra, estão imaginando. Então, se eu faço esse movimento, vocês são capazes até de ouvir o estalo de quando a primeira mordida
atravessa com os dentes a maçã e rompe a sua pele externa, a sua casca, porque está associado na imagem que vocês têm na memória. Esse barulho com a palavra maçã. Vejam que nós não temos uma maçã aqui, mas eu fiz um movimento com a boca e aludi à palavra maçã, e já é suficiente para vocês ouvirem um estalo dentro de vocês, sentirem o gosto, e se não jantaram, já estão salivando, talvez querendo uma maçã. Vieram correndo para a palestra, não deu tempo. Aí o tal do orador ainda fica falando em maçã e desviando minha atenção, porque daqui a pouco eu estou salivando, ouvindo o som da estalada da primeira mordida, já vejo o amarelo por dentro, o vermelho por fora, sinto o gosto, sinto o cheiro. E tudo isso porque eu estou trabalhando a memória de vocês, porque o objeto não está na frente de vocês. Mas assim eu vou criando o desejo, é o que a TV faz conosco. Daqui a pouco vocês vão para o shopping, ou compram uma cangalha qualquer aí na internet, em suaves prestações reencarnatórias, que nem outro dia eu comprei uma esteira e depois descobri que ela era muito boa para fazer secagem de roupa. Isso quer dizer, raramente eu usava a esteira como esteira. Porque ou a gente vai caminhar lá fora, ou desiste e tal, aquela coisa toda. Mas já comprou, está pagando as prestações, comprou uma cangalha que não precisa. Mas a arte da psicologia de criar falsas necessidades é usada até na propaganda. E nós passamos a vida inteira correndo atrás de objetos que nós não necessitamos e correndo atrás do dinheiro para comprá-los, e aí nós não temos tempo para meditar, porque temos que trabalhar. Porque talvez se eu pudesse ganhar menos trabalhando só meio turno, mas não, as 8 horas não são suficientes, porque eu estou endividado até as orelhas com necessidades que são totalmente artificiais. E se vocês não derem para o filho o aparelho e a viagem e não sei o que, é um mau pai. Imagina se o pai ficar em casa meditando e reduzindo os gastos. Vão dizer que ele é um vagabundo. Essa é a cultura ocidental consumista. Estou exagerando? É o que o Dalai Lama sempre dizia, que de manhã estava alegre porque comprou, o indivíduo estava alegre porque comprou um novo carro e de tarde estava deprimido porque tinha que pagar as prestações, já é escravo por dívida. Próximos anos vai trabalhar como um condenado para a indústria automobilística, através do cartão de crédito que vai buscar ele até no inferno. E se ele atrasar um pagamento, ele ainda paga juros de 10% ou sei lá o quê. E é desse jeito que ele vai ficando escravo da matéria. Ou, para usar a mitologia grega, Perséfone comeu 3 grãos de romã lá no mundo de Plutão ou Hades. E aí ela até foi libertada, mas tinha que voltar para pagar a dívida. Quer dizer que a libertação dela não valeu nada. Ela tinha que sempre voltar porque ela estava devendo os juros de 3 grãos de romã. Então, isso é o símbolo da reencarnação. Ela subia para o céu de novo, mas tinha que voltar para a Terra para pagar o que estava devendo. Quando chegava lá embaixo, fazia mais besteira e aumentava a dívida. Esquecia do céu. Bom, não vou me alongar. A mente não apenas combina os 5 elementos numa imagem, ou seja, aquelas 5 percepções composta, mas também fornece, tirando do seu depósito da memória, os elementos que possivelmente não estão presentes. E quando vemos, por exemplo, aqui nenhum estava presente. Eu dei todos de memória para vocês e vocês já estavam vendo a maçã e salivando. Quando vemos, de uma certa distância, uma laranja, a única imagem que, na verdade, atinge a nossa mente é a visual, forma e cor. Mas, mentalmente, vemos muito mais na imagem visual da laranja do que o mostrado pelo relato parcial do sentido.
Porque ao ver a laranja, aí pronto, aí já sentiu o gosto, já ouviu o barulho dela caindo, ou da bicicleta passando por cima, ou sei lá o quê. Né? Então, todo um festival de sensações vem da memória. Vemos muito mais na imagem visual da laranja do que o mostrado pelo relato parcial do sentido. O corpo mental inferior é o fator coordenador de todos os movimentos que fazemos em nossa vida para enfrentar as situações do mundo externo. Então, a partir dessa ligação dos 5 elementos da memória relativos às percepções, ele vira um 6º sentido que coordena os outros 5. Por isso, às vezes, chamado antakarana, ou órgão interno, desde que ele se ligue à percepção abstrata, que ele dá, ou então o nome Karmachaya, o corpo causal, o corpo das causas, Karanacharya. Enfim, a mente começa a trabalhar essas imagens de diferentes modos, arrumando-as e rearrumando-as, classificando-as e comparando-as, e assim vão evoluindo uma após outra nossas diversas faculdades mentais de raciocínio, julgamento, e aos poucos aprendemos a pensar. É necessário compreender claramente que o pensamento nada mais é que o estabelecimento de relações entre imagens presentes em nossa mente e, portanto, a qualidade de nosso pensamento dependerá, em grande parte, da natureza e do número dessas imagens. A mente cheia de imagens claras e corretas em relação a um objeto está em posição muito melhor para pensar sobre esse objeto do que outra, com um pequeno suprimento de tais imagens. Então, até aqui, a informação e a clareza da informação e sua organização faz a diferença, e por isso nós vamos ao colégio, onde, em princípio, deveriam nos ensinar essas coisas. Porém, o que acontece quando eu estou dormindo e vem o sonho? Por que o sonho, às vezes, parece sem pé nem cabeça e joga as imagens como se estivesse dentro de um liquidificador? Porque o elemento organizador das imagens, que é a mente, está ausente. O sonho é derivado de formas de pensamento que cruzam o cérebro quando a mente se ausentou, ou quando voltam todas ao mesmo tempo, sem ser organizadas a tempo, de uma viagem astral que foi, em parte, inconsciente. Então, o resultado vira uma sensação de liquidificador que joga aquelas imagens. E os sonhos, às vezes, não parecem ter pé nem cabeça, porque o elemento organizador, que é a mente, não participou do processo de organização das imagens. Isso faz sentido para você? A simples presença de um grande número de imagens bem delineadas não basta para o bom pensamento. Ou seja, jogar tudo no liquidificador de qualquer jeito não é suficiente para a mente pensar bem. Um mero aumento do nosso conhecimento pela leitura e observação e a consequente multiplicação de nossas imagens mentais não é suficiente. Devemos pensar com firmeza e persistência até que aprendamos a produzir, usando o material mental que acumulamos, pensamentos de belas formas ou pensamentos que possam ser de utilidade em nossa vida. Então, eles têm que ter nexo racional, causa e efeito, organização, sucessão temporal, enfim. A ilusão inerente ao conhecimento de alguma coisa vem através de um meio refrativo, que são, em geral, os processos até dos sentidos pelos quais muitas dessas informações foram obtidas. Ele diz que a mente inferior, dessa forma, é confinada a nomes e formas, e que nossas imagens mentais
Ou seja, significa que nunca podemos conhecer as coisas como realmente elas são, porque vêm filtradas através dos sentidos. Uma imagem é algo relativo, algo que nunca nos pode dar a percepção do conjunto, mas somente uma ascensão transversal, por assim dizer, da realidade, ainda que possamos falsamente imaginar que sabemos como o objeto é quando o colocamos em contato com nossa mente. Quando é que nós vamos descobrir a falha desse conhecimento? Quando nós começamos a descobrir que nunca vimos os átomos e as moléculas, ou mesmo as células que possam constituir esse ser ou esse objeto. Isso deveria nos pôr em guarda contra tomarmos nossos conceitos e nossas ideias, baseadas como são no trabalho do intelecto, por realidades da vida das quais nossos conceitos e nossas ideias são representações parciais ou mesmo distorcidas. Isso nos mostra também a futilidade de tentarmos compreender ou saber como as coisas são, tendo como instrumento o intelecto. Por isso a importância do samadhi ou percepção direta, como vamos ver no yoga. Não podemos conhecê-las no verdadeiro sentido do termo, a menos que transcendamos o intelecto e as vejamos à luz da realidade na qual existem, da mesma maneira que uma entidade que viva nas luzes coloridas de um espectro não pode saber o que a luz branca é, a menos que atravesse o prisma e veja a luz que produz o espectro. Porque vocês sabem que a luz branca contém todas as cores. Então, ele tira daqui duas conclusões sobre as quais nós deveríamos refletir. A primeira conclusão, ele diz, há dois pontos que devem ser notados pelo estudante sobre as funções da mente inferior. O primeiro ponto é que a imagem sensorial do objeto que percebemos através de nossos órgãos dos sentidos existe somente em nossa mente e não representa verdadeiramente o objeto pela qual é formada. Comumente, os objetos físicos que percebemos fora de nós são meros aglomerados de moléculas e átomos vibrantes. Isso a ciência tem demonstrado para nós na área da físico-química. E isso está mais do que comprovado. E nem porque esteja assim comprovado pela ciência, significa que nós percebemos os átomos e as moléculas dos corpos ao nosso redor. Forma, tamanho, cor que neles vemos não existem senão em nossa mente, porque é um filtro que nós pegamos das percepções externas, ao qual atribuímos uma determinada cor. Vocês devem saber que daltônicos há que confundem o vermelho com o verde. Vocês devem saber que há pessoas que não veem cor nenhuma. Alguns elementos de WhatsApp ultimamente têm mostrado até uns óculos especiais que tornam possível a percepção ou decomposição dessas cores, e aí as pessoas começam até a chorar, porque quando tem essa deficiência e veem as cores pela primeira vez, entram em pranto. O objeto é apenas uma causa instrumental desconhecida para excitar a imagem mental que é formada em nossa mente. Vivemos, assim, realmente num mundo de imagens mentais formadas em nossa mente e projetamos esse mundo para o exterior por um processo chamado vikshepa em sânscrito. Uma é que
o mundo em que vivemos está realmente dentro de nós e em nossa mente. E a outra é que, na verdade, estamos vivendo no meio de desilusões as mais grosseiras, mesmo sem atentarmos para esse fato. Então, é difícil perceber que nós estamos sendo iludidos pelo pensamento quando criamos imagens mentais. Eu tentei mostrar para vocês como é possível fazer vocês sentirem a existência de uma maçã que não existe aqui. Porque ela é uma imagem mental. E eu acionei, de certa forma, estímulos a partir da palavra, porque vocês entendem português. Mas se eu estivesse dando essa palestra para um grego que não entende português, ele não teria visto nem sentido a maçã, provavelmente, porque não entenderia os estímulos verbais que eu estou dando para acionar na memória da mente de vocês a maçã. O que é um conjunto, um conceito criado e composto a partir de todos os estímulos sensoriais que vocês tiveram de algumas maçãs durante a vida de vocês, pode ter sido centenas. Então, tem gente que come uma maçã por dia, daí vocês tiram a conclusão, são 365 maçãs só num ano. Quantas maçãs vocês eventualmente já viram ou comeram, ou viram os outros comerem? Para conceber o conceito de uma maçã que está na memória de vocês. Interessante é que ela é uma memória virtual. E mesmo assim, vocês não conhecem a essência da maçã, nem as moléculas, nem os átomos que as constituem. Talvez nem mesmo as células que as constituem. Então, se eu for pegar aqui uma outra imagem, dessa vez tirada, em princípio, do Yoga Sutra, se é que eu vou conseguir chamá-la aqui novamente, vamos ver. Onde é que ela foi parar? As coisas, em geral, aqui sofrem uma certa dificuldade de ser encontradas. Vamos ver se eu chamo ela por aqui. Tá certo? Vamos primeiro chamar aqui. Agora eu chamei aqui. Agora eu interrompo o compartilhamento, chamo de novo aqui e agora apareceu. Não sei como é possível ser tão complicado lidar com o computador. Imagine lidar com a própria mente, como é muito mais complicado. Mas agora nós conseguimos recolher figura 3 do Yoga Sutra na interpretação da ciência do yoga do Dr. Taimini. E ele mostra como o ser real, vamos supor, a figura A, que está de um lado do espelho, por exemplo, eu fazendo a barba, me enxergo dentro do espelho, eventualmente aqui é a parede, aqui eu estou no apartamento do vizinho, projetando lá no fundo do espelho a imagem do Ricardo que está do lado de cá. Isso porque no espelho plano há uma reflexão dos raios de luz de tal forma que nós criamos uma imagem virtual pela extensão dos raios que parecem vir do espelho. Vocês estão vendo aqui? Então, a imagem parece que vem de um ponto virtual dentro do espelho. Isso, eventualmente, nós fazemos todos os dias. Mas se eu pegar uma picareta e rebentar a parede, eu não vou encontrar o Ricardo lá do outro lado do espelho. Porque essa imagem é virtual. Não existe nada aqui. A minha mente é que compôs desses raios aquela imagem lá. Então, não basta eu dizer que vocês imaginaram uma maçã. Mesmo se vocês enxergarem a maçã no espelho, ela não está dentro do espelho.
Então, nós temos que aprender a perceber que a imagem da maçã é projetada. E se nós compreendermos que os sentidos não percebem os átomos e as moléculas, a imagem que nós vemos da maçã é criada pela mente. A maçã não é o que nós estamos vendo. A maçã são átomos e moléculas que estão vibrando. Eu olho para a maçã e ela parece parada. Chamo de natureza morta, ainda fotografo, faço uma pintura. Mas ela é viva, ela vibra. E eu não vejo essa vibração. Isso quer dizer que a minha imagem é muito artificial e que eu estou dentro de uma ilusão e penso que conheço a maçã. O problema é pensar que conhece. Eu penso que conheço o meu corpo físico. Eu digo que conheço tal coisa, sei lá, a maçã como a palma da minha mão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque eu não conheço nem a maçã, nem a palma da mão. Então, os dois são área de inclusão. Tá? Se eu realmente conhecesse a minha mão, visse os respectivos conteúdos ósseos, vocês sabem que o raio-x recebeu esse nome porque não se sabia o que era? X é uma variável. Chamaram de raio-x, Röntgen chamou de raio-x, porque fotografava as coisas por dentro, que, por sinal, foi acidental a descoberta. Ele pegou aqueles objetos junto com aquelas irradiações, daqui a pouco tinha fotografado as próprias mãos e descobriu que ele via os seus ossos sem ter aberto a mão. Então, ele chamou de raio-x, ou seja, um mistério da natureza, foi acusado até de bruxaria pelos colegas cientistas. Como que tinha aparecido a foto dos ossos da mão dele se ele não tinha aberto a mão? Hoje em dia, a gente vai em qualquer, vamos supor, dentista que tenha a aparelhagem e fotografa. Toca aquela panorâmica e ninguém para pensar que está se fotografando por dentro por um raio que é desconhecido e invisível, chamado raio-x. Basicamente, o João trabalha com isso todos os dias. Mas ele também não vê os raios. Ele tem que se proteger com chumbo, saber o tempo, a distância e tal da irradiação. Mas ele não vê isso. Agora, um clarividente deve enxergar o mundo completamente diferente de nós. Porque ele enxerga os objetos por dentro e por fora, com luz, com cor, enxerga as emoções, enxerga os pensamentos. Então, nós estamos dentro de uma circunstância virtual e pensamos que conhecemos o mundo. É isso que o Dr. Tymon está nos alertando, que é uma grande ilusão. Isso é o que os orientais chamam de Maya. Nós pensamos, o problema é nós pensarmos que conhecemos. Nós somos arrogantes a ponto de pensar que alguns chegam a dizer que nada sobrevive à morte, que vai para 7 palmos debaixo da terra, como se ele conhecesse o mundo. Ele nem enxerga a aura que vai ser sobrevivente à morte do corpo, o cordão de prata, os chakras, todas as maravilhas são invisíveis ao olho comum. Então, nós estamos sendo aqui alertados pelo Dr. Tymon, que é a mente que compõe essas ilusões. E ele tira uma segunda conclusão. O corpo mental é o veículo feito de matéria sutil e é meramente um instrumento não sensitivo enraizado em Prakriti. Manas ou mente inferior é uma modificação da consciência. A mente é sensitiva e da natureza da consciência enraizada no Purusha. Então, o corpo mental é diferente da mente. Então, vocês vão vendo que o assunto vai rendendo. Mas, para todos os efeitos práticos, a gente confunde a mente com o pensamento, que é a projeção. Tá?
dessas imagens arquivadas na memória do corpo mental, quando não, já entendemos que estão arquivadas no próprio cérebro, quando o cérebro é só o transmissor daquela estação onde estão arquivados, de fato, todas essas informações, como se fosse uma emissora de rádio. Não sei se alguma vez vocês trabalharam em rádio, eu trabalhei há algum tempo, se bota lá o disco para tocar, ele começa a tocar na tua casa. Mas se faltar o disco na central do rádio, a música não vai tocar na casa de você. Então, quem contém as memórias é o corpo mental. A mente é a consciência que opera através daquelas imagens e projeta através do corpo mental uma aparência de mundo externo que é virtual, porque o mundo é projetado dentro de nós. Dá para entender que nós estamos olhando para um espelho? E que as imagens que parecem fora de nós estão dentro de nós. Ou isso vai tirar o sono de vocês, e é melhor eu suspender a palestra, que a coisa ficou muito complicada. Porque o conceito de dentro e fora é um conceito físico. Mas a mente não é física. Então, isso deveria nos fazer pensar. Isso é Maya, é o poder de criar imagens, é a Shakti da divindade que cria e nos ilude com um mundo que parece exterior e que, na verdade, não é. Enfim, não sei se há perguntas, comentários, acréscimos ou divergência. Não sei como é que vocês me aguentaram ouvindo 1 hora sobre esse assunto. Ricardo, pode falar, João. Eu ia fazer o comentário seu aí do raio-x. Só existem pacientes que enxergam raio-x. Eu testei, porque liga o aparelho, ele falou, tem. Desliga, ele falou, não tem mais a luz. É uma luz azul. Olha! É raríssimo, mas encontrei. Então, aí está, é uma faculdade de uma clarividência parcial no plano etérico que ele já desenvolveu, uma sensibilidade. O interessante é que ele fala que é azul, um azulzinho claro. Bom, é a cor que o Leadbeater diz que tem as coisas do plano etérico. Essa aí foi boa. Mas e quantos? Só um? Só um. Nossa Senhora, quantos tu já atendeste na vida? Milhares, milhares e milhares. Pois é, esse é o mistério da clarividência. Isso é só etérico. Imagina os que vêm no astral, mental, sabe lá o que mais. Outros ouvem um barulho diferente. Que a gente não percebe aquele barulho, mas ele fala que tem um barulho ali. Boa! Porque é uma irradiação. Em algum lugar ela está vibrando. Lili. Oi, Ricardo. Por favor. A Mel hoje não está aqui para fazer as perguntas. Ela tá aqui do lado, aqui, ó. Ela chegou depois. Eu não estou vendo, ela está escondida. Participou. Hoje tem mais público aqui. Tem a Ju também, que vai para a Laura com a gente, está aqui. O Samuca, que também levantou ali um pouquinho, mas está cheio de gente aqui. Tá bom. Pois é, Ricardo. Nossa, eu não quero fazer a pergunta, não? Minhas perguntas eu não sei nem articular. Ela já queria a ciência do yoga, pediu, foi buscar a ciência do yoga, não achou? Para poder olhar. Nossa, está lá no comentário do Sutra 1.17. Ô, Ricardo, eu lembro desse desenho aí. É porque do lado dele tem um outro diagrama e uma vez eu participei de um outro estudo
E a pessoa que estava explicando explicou de uma forma diferente de você. E com a explicação dele, eu interpretei que aquele outro diagrama era como se a gente estivesse olhando esse espelho de cima. Aí eu queria ver se com a sua explicação eu ia interpretar do mesmo jeito. Só que aí eu não tive o livro, aí depois eu vou reassistir aqui essa aula para poder ver. Ou se você souber. Ele tem 2 diagramas, o outro é como se estivesse dentro e fora, né? É circular, para Tiago Cetana e o inverso. Mas, Paranga Cetana. Mas nos interessou como mais fácil mostrar pelo espelho, porque já o raciocínio de dentro e fora eu usei, mas não usei o diagrama, porque as pessoas têm mais dificuldade da visualização do dentro e do fora, enquanto que o espelho é uma experiência diária que nós fazemos. Por exemplo, as meninas quando vão se maquiar, os homens quando vão fazer a barba, ou sei lá mais o quê, até para escovar os dentes, se bem que não é indispensável, mas tem gente que gosta de escovar os dentes na frente do espelho, parece que vai errar a boca se não tiver o espelho. Eu espero que não estejamos nesse caso ainda. Não sei se isso mais ou menos responde a tua questão. Responde sim, conceito de dentro e fora. Depois eu vou olhar lá para ver o que eu... Acho que tu vai ter que ler melhor esse comentário do Sutra 1.17. Sim. Ricardo, não, é verdade, assim, parece que é inútil mesmo fazer a pergunta. Eu ouvi assisti a outra palestra e você falou, né, que não basta só ouvir a palestra, a gente tem que ler e reler várias vezes. Mas eu fiquei aqui pensando o quanto amplia mesmo a gente pensar numa coisa que é bem óbvia, que é a gente saber que a gente tem um corpo mental, a gente tem a mente, a gente tem um pensamento, e isso tudo são coisas totalmente diferentes. Um só está em função do outro, certo? Certo. E assim, aí quando você fala sobre que tudo é uma... Que, na verdade, então, a gente... Porque fica difícil falar a gente, né? Porque falar de Atma, sei lá, talvez estaria fora e não dentro. Ai, que loucura! Eu não consigo falar. Bom, pelo menos parece que a palestra atingiu o seu objetivo. E quando a gente começa a fazer essas perguntas, é porque a gente está reavaliando as percepções. Então, eu vou estudar de novo, porque no nosso encontro a pergunta melhor. Eu gosto da seguinte imagem, que Atma é a lâmpada, que Budi é a luz irradiada ou projetada pela lâmpada. E que, de alguma forma, a mente é uma sucessão de imagens, então cada imagem é Chitta e a sua sucessão é Mano. Então, aí eu tenho a imagem de um filme, uma película, que permite a projeção na tela dos átomos físicos. Então, vamos dizer que a tela está do lado de fora. A película é como se estivesse nos nossos óculos ou no lado de dentro, e lá no interior tem uma lâmpada projetando. Certo? Então, as diversas pessoas estão vendo filmes diferentes, a menos que estejam juntinhas, praticamente no mesmo lugar. Aí estão uma relação talvez quase telepática. Mas o caso geral, cada pessoa tem seu próprio filminho particular. Até aí fica claro que Vikshepa projeta na tela do mundo físico uma imagem que está dentro de nós. Então, parece que está fora, mas é projetado de dentro. O que é mais difícil de perceber é que existe só uma lâmpada em todo o universo.
Quando eu chego em Atma, eu descubro a unidade da vida. Só tem uma lâmpada. Parece que cada filme tem uma lâmpada diferente. Mas da mesma lâmpada saem projetões em várias direções, como se cada raio do sol fosse outra mente. Mas o sol é um sol. Então, se eu conseguir chegar no centro da projeção, eu me torno, ou descubro que sempre fui, uno com todos os seres. Aí eu sou capaz de entrar na mente dos outros e sentir como minha a dor ou a alegria dos outros. Isto é entrar em Atma. Desnecessário dizer que quem chega em Atma não conhece mais solidão. Porque não é que ele vá amar outra pessoa, ele é o centro do amor de todo o universo. Então, todos os nossos anseios de amor por outra pessoa, correspondência, afeto, essas carências são consequência da projeção da mente. Se eu chegar no coração da mente, que está além dela, na verdade, desaparecem todas as ansiedades pelo mundo externo, ou pela alteridade. E quando vieram perguntar a Sri Ramana o que melhor se poderia fazer para ajudar os outros, ele apenas perguntou: que outro? Porque o próprio conceito de outros é uma ilusão. Existe só uma vida no universo. Isso a gente repete exaustivamente nos livros teosóficos. Mas entre repetir intelectualmente e ter experiência direta, é a diferença entre o intelectual e o yogi realizado. Aí tu estás na frente de um iluminado. Ele viu a luz na sua fonte. Aí, coisas que para nós são incompreensíveis. Chegaram alguns psiquiatras a dizer que Cristo era apenas um esquizoide, um esquizofrênico. Quando ele torturado teria dito: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Quando, recebendo uma bofetada, oferecia a outra face, porque devolver seria bater em si mesmo. Esse estado de percepção, ou quando Ramakrishna tinha câncer no estômago, no esôfago, e estava morrendo de fome porque a comida não descia mais. E os discípulos perguntavam se ele não tinha fome, e ele respondia: como posso ter fome se estou comendo por milhões de bocas? Então, isto é um estado de consciência que o homem comum desconhece. E por isso ele transgride, por isso ele agride, ele compete. Imaginem se um dedo de vocês começasse a brigar e unhar o outro. Vocês diriam que essa pessoa é doida ou está se automutilando. Mas nós somos dedos da mesma mão. Só que nós não percebemos. O problema é de percepção. A lei do karma apenas nos traz de volta o que nós fizemos aos outros. Mas, na verdade, nós estamos fazendo a nós mesmos, nós não estamos fazendo aos outros. Isso não é muito fácil de compreender, porque a percepção não nos foi dada. Enfim, eu deixo a vocês chegarem em suas próprias conclusões, mas por isso a teosofia vai sendo vivida na medida em que a percepção é ampliada. E o yoga busca essa percepção pelo samadhi, pelo êxtase. E para isso a mente tem que primeiro ser controlada e assim tornar possível a sua transcendência, para conseguir chegar na lâmpada que projeta. A mente é só instrumento de projeção.
Ricardo, posso falar alguma coisa no sentido da mente e meditação e consciência, rapidamente? Por favor. E tu me corrijas se eu falar errado, tá? Então, olha bem, quando nós vamos meditar, que diz, controle a mente. Quem é que vai controlar a mente? Então, existe um agente que controla a mente, certo? Senão nós não falaríamos, vamos controlar a mente, aprender a controlar a mente. Quem é que vai aprender a controlar a mente? Então, nós temos aí consciência, diferenciar consciência de mente é muito importante no processo meditativo. Com pensamento, mente e consciência são coisas distintas. Consciência é eu, você, vamos dizer, é o ser, é consciência. E, claro, ela trafega em todos os planos. O Samadhi é exatamente a transferência da consciência em cada plano. Então, no nosso começo de meditação, nós temos que estar certo que eu sou um ser que vou controlar a minha mente. A minha mente é um instrumento que me traz as informações do meio externo. E eu percebo esse meio externo e analiso. Aceito e rejeito, sinto ou não sinto. Então, quem está na informação do objeto para a consciência é a mente, ela é um instrumento. Então, nós temos que aprender a controlar a mente. E quando você está controlando a mente, você é consciência, sempre é consciência. Atma é consciência. Então, quando eu raciocino desse jeito, fica mais fácil entender o processo da meditação. Eu gosto desse teu raciocínio. Eu só temo que eu vá complicá-lo ele um pouco mais. A mente, como nós chamamos, ou pelo menos o corpo mental do qual ela faz uso ou habita, tem vida própria. Isso é o elemental mental que está ali. E também o astral que o cutuca com os desejos. Então, quando o Atma, a vontade pura, quer focar a mente mostra ter vontade própria. E o desejo também. Então, eu gosto muito da comparação do cavaleiro com o cavalo. Porque se eu colocar só o motorista com o automóvel, não fica tão claro que o carro tem vontade própria. Mas a relação do cavalo com o cavaleiro não é por acaso que ela é usada de diferentes formas na Katha Upanishad e aos pés do mestre, porque sugere a ideia de que aquele Atma que está desenvolvendo a minha mônada em milhões de anos, utilizando diversos corpos, desde os reinos mineral, vegetal, etc., por sua vez, está usando outros corpos com essências monádicas que seguem outros Atmas. Se é que dá para entender que há diferentes individualidades e, ao mesmo tempo, um único Atma, que aí é o grande problema, chamado Paramatma. Por isso que eu gosto da ideia do Sol com vários raios. Cada raio parece individualizado, mas, na verdade, ele é uma extensão e projeção do mesmo Sol. Só que, se eu pegar raios do Sol que estão indo para lá e para cá, e com espelhos eu jogar aqui e lá, e, na verdade, o universo é uma projeção de espelho, como em cima, assim embaixo. Então,
o espelho que está mandando na minha mente está associado a um elemental que não é controlável pelo meu Atma, a menos que eu controle o elemental também. Porque senão eu mando ele ir para um lado e ele vai para o outro. Então, essa questão de controlar alguma coisa dentro de nós é mais complexa, porque aquele ser tem vontade própria. Eu acho que isso não está suficientemente claro para a maioria dos teósofos. E que, na verdade, nós estamos selecionando elementais mais dóceis e aprendendo a domesticá-los para que o cavaleiro consiga criar um espelho onde ele possa se observar a si mesmo. Porque enquanto existe muita turbidez na água, a água não funciona como um espelho plano, onde ele tem uma visão distorcida de si, porque vocês sabem o que produz um espelho côncavo? Ele aumenta, e o espelho convexo diminui. Os garotos gostam de ter espelhos convexos no retrovisor para conseguir enxergar toda a estrada por trás e, de repente, até não deixar perder nenhuma menina que cruza em algum lado. Agora, as meninas gostam de espelhos côncavos para tirar lá, nossa, sobrancelha, desde que não tenham muita idade, porque o espelho côncavo começa a aumentar as rugas também. Então, a sucessão de espelhos convexos e côncavos nós chamamos de onda. Quando uma onda começa a fechar, é claro, ela é côncava por dentro e convexa por fora. A sucessão de ondas é o que nós chamamos, às vezes, de mar, de oceano. Então, eu quero ver a minha imagem ali refletida. Vocês já tentaram olhar o sol refletido no mar? Ele fica todo assim, distorcido. Quando eu tive uma certa experiência à beira de uma piscina lá no Espírito Santo, acho que já contei para vocês, eu vi uma bola dessas assim, indefinida, de luz prateada, e eu não sabia, porque já era a entardecer, ou já era de noite, na verdade, porque tinha vento sobre a piscina, vinha as rajadas de vento do mar. Se a luz prateada que eu via era da Lua ou era do poste de Mercúrio ali na esquina, foi só quando o vento suavizou que eu descobri que eu estava vendo a Lua e que eu não dependia de nada desse planeta. E mesmo que faltasse luz, aquela iluminação vinha do Sol através da Lua, eu estava liberto das dependências de energia elétrica. Mas se fosse do poste de Mercúrio, faltava a luz, acabava a imagem. Então, afinal, a nossa alma é imortal ou depende do corpo e quando terminar a energia do corpo, acabou? Ou nós estamos ligados diretamente à luz solar da divindade e a nossa alma é igualmente imortal e seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limite. Essa descoberta só quando a mente estiver serena, porque senão eu não vou distinguir qual é a fonte da iluminação. Eu não vou conhecer a mim mesmo. E isso implica dominar os elementais, porque são os elementais que fazem as ondas. Então, o ponto dramático é que tem vidas dentro de mim. Eu sou uma composição de vidas. Eu não sei se eu compliquei ainda mais o problema, mas eu tenho que selecionar, cultivar e educar essas vidas para que o composto se organize e o samadhi seja possível. Esse é o desafio da existência.
Bem, meus irmãos, eu acho que agora sim eu falei demais. E então nós vamos oportunamente. Eu não sei se, Lili, tu já tens a data de agosto, eu já estava perdido antes, agora então mais ainda. Tenho sim, Ricardo. Peraí, deixa eu me recuperar da minha dor de cabeça que deu um nó aqui. Mas acho que essas palestras têm esse problema. Mas é ótimo, eu gosto. A gente ficou aqui falando, nossa, desde a época quando ele começou a falar do corpo físico, já existia uma fagulha de que corpo físico tem vontade própria, agora que está se utilizando, então. Pois é, dá um nó geral. É dia 12 de agosto, Ricardo. Perfeito. Então, vamos anotar que a continuação do corpo mental inferior quanto ao controle e purificação, que é o capítulo seguinte, nós vamos desenvolver às 20 horas do dia 12 de agosto, sexta-feira. Ok. Tá ok? Ok. Foi um prazer estar com vocês. Lili, tu gostarias de fazer o encerramento? Posso. Então, vamos todos alinhar a nossa coluna com sinceridade. Fechando os nossos olhos do corpo físico. Aquietando a nossa respiração. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos finalizando esse nosso encontro, irradiando luz, paz, saúde e amor em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Sul, ausente e ao nativo. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz para todos os seres. Namastê. Namastê. Gratidão, Ricardo, mais uma vez. Manda um abraço para a Laura, por favor, e para o Gil. Mandarei, pode deixar. Amanhã chegaremos lá. Que maravilha. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, você esclareceu um bocado de coisa que eu tinha dúvida. Tchau, 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 pessoal. Eu que agradeço a todos. Tchau, Ricardo. Obrigada. Tchau. Durma com os anjinhos. Você também. Que assim seja.